com saudade, né, de casa, né? Qual seria a saudade de Cristo? Não? Mas tem gente que acha que ele já está aqui dentro. Tem gente que acha que vindo aqui vai estar mais próximo dele, né? Mas vamos iniciar, né, a nossa preparação, nos harmonizar, vamos nos acalmar nossa respiração, as nossas mentes, né? E as nossas atividades continuam normais, estudo de segunda-feira, introdução de intimidade, continua acontecendo, conduzido pelo Fábio, né? Às terças-feiras, as nossas palestras públicas. A partir das 19h30 a gente está aqui para atendimento. Quem tiver, às vezes durante a palestra, surge dúvida e fica assim meio receoso de perguntar, é um momento, esse momento de 19h30 até as 20 horas, é um momento que a gente tira para poder conversar, fazer atendimento, orientações, dúvidas, que a pessoa possa simplesmente poder conversar. Em seguida da palestra pública, nós temos o passe, o trabalho de passe. Esse trabalho de terça-feira é um trabalho bastante específico, realmente, que é um dia em que a gente faz esse atendimento, né, espiritual, mas não é da maneira como muitas pessoas acreditam. Ele é mais voltado para a questão da orientação, realmente. Na quarta-feira nós temos o nosso estudo, que é 45 minutos do Livro dos Espíritos e 45 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma roda de conversa aberta, um bate-papo, na verdade, bastante informal, e a gente, assim, fica muito à vontade, exatamente para que as pessoas possam interagir, possam conversar. E na quinta-feira é um grupo de estudo mediúnico com prática, então já é um grupo que já vem junto já há bastante tempo, então nós fazemos 30 minutos de cada um, 30 minutos de estudo, 30 minutos de prática mediúnica, que aí sim, nós fazemos a assistência espiritual aos nossos irmãos que estão desencarnados. Mas não é uma evocação, sim uma disponibilização de nós aqui, instrumentos para oferecer essa assistência aos nossos queridos irmãos necessitados no mundo espiritual. No normal, dia de domingo, nós temos a nossa evangelização, porém as nossas crianças estão de férias ainda. E nós só deveremos retornar com o nosso trabalho de evangelização depois do EIMEP. Nós tivemos agora esse final de semana o congresso, o 4º Congresso Espírita Paraense, que foi fantástico, foi assim, sem palavras para descrever, foi muito bonito, em todos os sentidos. E no período de carnaval, dia 10, nós teremos em Belém o EIMEP, que é o encontro do movimento intensivo, né, do movimento paraense, que junta lá desde Mamanda Caducando lá todas as faixas etárias, e é um momento bastante legal, e esse ano vai ser muito diferente, porque há uma interação muito grande, assim, todo o estado do Pará, vem pessoas de fora para participar também, e é uma oportunidade muito legal. Esse ano vai acontecer na UNAMA, da BR, e a expectativa, assim, são 40 anos de EIMEP, então eles estão chamando de EIMEP 4.0, porque eles reformularam, né, uma nova versão que eles criaram, que é exatamente para poder se ajustar a essa nova realidade que a gente está vivendo. A inscrição para nós que estamos no interior do Pará é R$50. Quem quiser se hospedar com direito à alimentação paga somente R$50. O Lar de Maria acolhe as pessoas, ele tem toda uma estrutura, então você paga R$50 pela tua inscrição e aí tem direito à hospedagem, à alimentação, transporte do Lar de Maria, que fica ali no centro, né, próximo do terminal rodoviário, e vai ter um transporte que leva até lá no BR. Então imagine o que vai ser isso. O que é isso, né? É só quem vive, como o pessoal costuma dizer, só quem vive o EIMEP é que sabe dizer o que é o EIMEP realmente. Então, sintam-se convidados, tem aqueles que já se inscreveram, que vão pela primeira vez, e aqueles que não foram, aproveite a oportunidade que realmente vale a pena. Bom, então, para a gente agora, né, voltar as nossas atenções para esse momento,
gente se conecta com o mundo superior, fazer uma leitura do capítulo 44 do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo nosso querido Emmanuel, cujo título é Saber Como Convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Palavras de Paulo, que está registrado numa carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2 do Evangelho. E diz assim: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, e que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benevolência, olvidando comezinha as obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Não vamos fechar os nossos olhos e unidos em um só pensamento, independente da maneira como aqui tenhamos chegado, que nessa hora possamos aliviar, limpar os nossos corações de todas as dores, de todas as dúvidas, de todos os ressentimentos, e que nós possamos, nesse instante, permitir que o amor de Cristo nos alcance. E embora Ele esteja conosco a todo instante, nos nossos afazeres, no dia a dia, faz com que nos afastemos dele. E Ele, na sua bondade infinita, através dos nossos anjos guardiões, permanecem ali ao nosso lado, atentos, observando, como que um soldado com sua lança e o seu escudo, prontos para nos defender, abre-nos, aguardando por cada um de nós.
esconder e permitir, sentir, viver a emoção, as energias, o amor que vem do alto. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esta hora, pela alegria de poder estar aqui e compartilhar este banquete maravilhoso que ora nos é oferecido. Agradecemos, Pai, pela saúde, porque mesmo que tenhamos dores aqui e acolá, Tu nos trouxestes até aqui, para que aqui nós pudéssemos receber de Ti o remédio, o refrigério das nossas dores. Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. Aqueles que de lá do mundo espiritual também querem estar conosco, que sejam bem-vindos e que o amor de Jesus, amparados por esses nossos irmãos, trabalhadores, mensageiros do espaço, possam envolver, abraçar a cada um que aqui se encontra. Por isso, Pai, damos graças a Deus pelo teu amor. Graças a Deus por esta hora. Que o teu amor, Senhor, e a tua sublime paz permaneça nos nossos corações e nas nossas mentes. Obrigada, Jesus. Assim seja. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado por vocês terem vindo. É sempre uma alegria para a gente estar aqui para falar de Jesus. E é sempre bom a gente se encontrar também com pessoas que têm o mesmo desejo que a gente, que é falar e ouvir e aprender com Ele. E nós queremos também aqui pedir o auxílio da espiritualidade que nos auxilie na explicação, para que a gente não cometa tantos erros assim aqui, mas que tudo fique concentrado no ensino de Jesus, no máximo que a gente possa fazer, apesar das nossas imperfeições. Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, ou é chamada também a parábola do filho perdido, ou também tem outro nome que é a parábola dos dois filhos perdidos. Essas denominações são tardias, né? Já são do século XIX, eu acho, esses títulos, né? Originalmente não há nenhuma intitulação para a história, mas nós conhecemos muito como a parábola do filho pródigo. Essa parábola, nesta parábola, Jesus trata de alguns temas: erro, arrependimento, graça, alegria e filiação. São 5 temas que são tratados. A despeito das outras parábolas, nesta, o pai da história, há uma história do pai e 2 filhos. O pai da história não é Deus. Ele é um pai humano, mas que ele coloca na história como um símbolo de Deus. Ok? Antes de iniciar, queria combinar uma coisa com vocês. Durante a explicação, quando eu falar
sobre o Pai, pensem sempre no Pai como sendo Deus, apesar desta observação. E quando eu falar no Filho, nos filhos, pensem neles como nós. Porque é exatamente essa dinâmica que Jesus apresenta entre o Criador e a criatura através de uma relação pai-filho. Nessa história que ele conta, ele está descrevendo um tipo de pessoa. E no final, nós somos levados a perguntar se aquele tipo de pessoa que ele está descrevendo somos nós. Então a história, ela começa, a parábola, ela tem uma razão. Ele está rodeado comumente de muita gente que estão ali para ouvi-lo, para serem consolados. E está descrito no livro de Lucas, os saduceus, os escribas e os fariseus estão lá ouvindo, como era comum também. E publicanos, pessoas reconhecidamente de má vida, ou chamados pecadores, se aproximam também para ouvir Jesus, e ele os recebe. Então estes fariseus e os escribas, autoridades religiosas do judaísmo, começam a pensar e a razoar entre si, dizendo de Jesus, tentando desmerecê-lo. Esse aí recebe os publicanos e os pecadores, tentando diminuí-lo. Ele, ouvindo, conta então 3 parábolas. Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, que é também uma parábola conhecida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E ao final ele conta esta parábola, que é a do filho perdido. São 3 ensinos por causa de uma situação que aconteceu. Então nessa história, conta Lucas, o evangelista, certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele dividiu os seus bens entre eles, o pai. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região. Ele o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados de meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus assalariados. Levantou-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu. Compadeceu-se, correu e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E disse o pai aos servos: Trazei a melhor roupa e vesti nele. E colocai um anel nas suas mãos e sapato nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se.
esta primeira parte. Na segunda parte, fala do segundo filho. Ora, o filho mais velho estava nos campos. E quando ele veio e se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E chamou um dos meninos e perguntou o que significava aquilo. E ele lhe disse: o seu irmão veio e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu com paz. Mas ele ficou irado e recusou-se a entrar. Por isto seu pai saiu e estava implorando a ele. Mas ele respondeu ao seu pai: eis que eu te servi estes muitos anos e nunca desobedeci as tuas ordens. Contudo, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que devorou o teu sustento, com meretrizes, matastes para ele o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho querido, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Era conveniente alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois teu filho estava morto, pois meu filho estava morto e está vivo. Estava perdido e foi achado. Para entendermos um pouco a intenção de Jesus ao contar essa história, é preciso que a gente se desloque no tempo e no espaço para a região do Oriente, no judaísmo do século I, que era o que eles viviam. Porque há uma curiosidade que eu sempre tive, que é a seguinte: quando a gente estuda um pouco o Evangelho, a gente percebe quantas pessoas, só de ouvir Jesus falar, contar uma parábola, uma história pequena que seja, se reveste de uma força de transformação quase incompreensível. A gente estuda as mesmas coisas, lê. Por que isso não acontece conosco? Quando nós olhamos, em especial, que esta parábola, com o olhar do oriental, do judeu, daquele tempo, pode ser mais fácil para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. E talvez aí a gente sinta aquela chama que ele faz brilhar em quem o ouve. Porque uma coisa é certa, eles entenderam. A gente ainda se esforça por causa da dificuldade toda da língua, da cultura e todas as outras diferenças. Então, nós vamos passar por alguns elementos da parábola para que isso facilite o nosso entendimento, olhando sempre como o ouvinte que estava lá, ouvindo de Jesus. A primeira coisa é a parábola que Jesus inicia. A parábola ele inicia com uma cena dramática. Vamos partir da expressão do filho mais novo, que pede ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da propriedade. Há um autor, ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele viveu quase 50 anos no Oriente Médio. E ele, em função dessa experiência e da sua pesquisa, estudou as parábolas contidas no livro de Lucas, do ponto de vista literário e cultural. Então, a experiência dele, que viveu lá, ele transportou para esta obra. Então, o que ele fala sobre essa expressão: Pai, dá-me a parte que me cabe da propriedade. Ele, por mais de 15 anos, viajando entre os países Paquistão, Índia, Tunísia, Líbano, naquela região, ele perguntava às pessoas nas vilas, nas aldeias, sobre essa questão, dizendo: alguém já fez um pedido assim na sua aldeia? Do filho chegar para o pai e pedir? Eles disseram a resposta unanimemente: nunca. Alguém poderia fazer essa pergunta? A resposta que ele obteve: impossível. Mas tudo bem, e se alguém fizesse?
o que é que iria acontecer? O seu pai bateria nele, com certeza. Por quê? Porque este pedido significa que o filho quer ver o pai morto. Não existe na lei ou no costume, tanto de judeu quanto árabe, deste tempo e também nenhum outro tempo, algo que dê o direito ao filho de pedir a parte na sua herança quando o pai ainda está vivo. Ele escreve que é um fato notável, porque na sua experiência, pelo que chegou a ele de conhecimento, em toda a literatura oriental, desde os tempos antigos até o presente, exceto essa parábola, não há nenhum registro de um filho fazer um pedido desse para o pai. Então, quando Jesus inicia a parábola fazendo uma afirmação dessa, o público fica vidrado no que ele vai falar, porque é uma coisa inconcebível isso. Então você ouve uma história começa assim, você fica interessado em saber o que vai acontecer. Porque quem está ouvindo não consegue imaginar uma situação dessa de tão absurda que é. Então esse é o drama que ele cria inicialmente e prende a atenção de quem está o ouvindo. Então quando o filho faz esse pedido, ele está tratando o pai dele como se já estivesse morto. E isto é considerado uma profunda brecha no relacionamento entre o pai e o filho. Por isso, o filho está perdido. Daí o nome da parábola, do filho perdido. Essa parábola, como eu falei, ela está na sequência. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e depois do filho perdido. Nas duas primeiras, a ovelha se perde, o pastor vai atrás da ovelha que se perdeu. Na segunda, a mulher perde uma moeda e depois, tendo perdido, ela vai procurar a moeda. Não há nada de extraordinário nisso, porque cada um de nós é o lógico que tem que se fazer. Você perdeu uma coisa, você vai procurar. Mas nessa parábola não. Porque do pedido do filho segue algo mais extraordinário ainda. O pai aceita. Se quem está ouvindo a história sente o drama, até mesmo a raiva do filho por ter uma atitude desrespeitosa daquela com o pai, sente-se igualmente assim quando o pai cede, porque é outra coisa também inesperada. O que se espera? Que o pai dê uma surra no seu filho para mostrar a ele como ele deve ser com o seu pai. Então esse é o drama que é criado no início da parábola. Ninguém espera que o filho faça isso e ninguém espera que o pai também faça aquilo. Quando, na sequência da história, ele transforma os bens da propriedade em dinheiro, vai vir outro país e tal, se diz que ele gasta, vivendo dissolutamente. Dissolutamente é de maneira pródiga, ou seja, esbanjando. Daí também veio o nome do filho pródigo, esbanjando, sem o cuidado, sem dar o valor, forma dissoluta. Não fala nada Jesus sobre como o dinheiro foi gasto. Se ele gastou de forma moral ou imoral. Não diz. Isso é uma observação importante, porque tem um reflexo lá na frente, na atitude do filho mais velho. Depois que segue ele no país, vivendo dissolutamente e gastando o dinheiro, na sequência acontece uma grande fome, uma fome severa. O que Jesus está fazendo é
Ele está criando um quadro dentro da história de alguém que tem muito e esbanja, vive sem os cuidados, para algo que vai acontecer logo na sequência, que é a fome, que é um período de restrição. Ele faz essa comparação. Há registrado de 170 a.C. até 70 depois de Cristo, esse período, 10 registros de fome severa nesta região, exceto aquelas que vêm de guerra, 10. Então, quem está ouvindo Jesus colocando na história que depois de ter muito vai passar fome, sabe exatamente o que ele está falando. Então, tudo isso que ele está criando na história é uma situação que todos compreendem e sentem. Tanto a atitude do pai e do filho, quanto da fome. Eles sabem o que é uma fome. Então, quando ele cita isso na história, eles têm a compreensão perfeita do que ele está querendo dizer. O jovem, ou o filho mais novo, ele está nessa situação já sem dinheiro, ele está sem amigos, ele está num país estrangeiro e quer dizer que as consequências da fome para ele serão maiores. As necessidades que ele passará serão maiores que as dos outros. Na sequência, ele então vai, diz na parábola, associar-se a um cidadão. A gente pode entender essa expressão como o cidadão como sendo alguém que tem posse, que tem uma situação financeira naquele momento mais favorável. Essa é a referência que ele faz. O que ele está querendo fazer é a tentativa de sobreviver, de buscar trabalho, de pedir, sobreviver. Em uma situação de fome severa, quem tem alguma posse, em comparação com os outros que não têm, há sempre ao seu redor gente pedindo, o que é natural. Quem não tem vai pedir para quem tem. E o oriental, ele tem uma maneira assim educada de se livrar daqueles que o importunam. O que eles fazem? Oferecem uma coisa para a pessoa que sabe que ela não vai fazer. Então ele, de maneira polida, afasta aquele que o está incomodando. O que ele faz com o filho mais novo? Ele oferece um trabalho para ele, que é cuidar dos porcos. Por que ele recusaria um trabalho desse? Ele é judeu. Então, apacentar porcos seria cuidar dos porcos. Ele entraria em contato com o animal impuro, segundo os preceitos da sua religião. Isso era proibido. Mas como ele aceita, isso significa que o orgulho dele, do filho, ainda não está completamente destruído, porque ele poderia ter voltado já para o seu pai. Mas ele ainda não quer. O orgulho dele ainda não está reduzido ao pó. Ele aceita. Quando ele aceita, ele admite que vai deixar de observar os rituais do sábado, o descanso do sábado da sua religião, e também o contato com o animal impuro. O que ele está fazendo é renunciando à prática regular da sua religião. Isso é uma coisa muito impactante para alguém, mas era a necessidade que estava o colocando nessa situação, em função do seu orgulho. Quando ele está trabalhando lá, cuidando dos porcos, Jesus cita que ele teve vontade de comer as alfarrobas que os porcos comiam. A alfarroba é o fruto da alfarrobeira, é uma árvore grande. E o fruto, ele é para a gente aqui semelhante ao que seria o ingá. Mas não aquele ingá comprido, aquele que é achatado, mais largo.
Só que ele não é dentro branco e saboroso, como a gente conhece. Ele é duro. Não é comestível, exceto em situações de emergência, como uma grande fome. Ele tem vontade de comer isso, tamanha é a necessidade que ele está passando. Tem uma expressão de um rabino judeu que ele diz assim: Israel precisa das alfarrobeiras. O que ele quer dizer com isso? É preciso passar pela fome para o povo se arrepender dos maus atos. Porque, nesse sentido, a alfarroba, ela tem a conotação de arrependimento. Por isso que Jesus coloca essa fruta na parábola e não colocou um figo, por exemplo, que dá ali a ideia do arrependimento que o filho começa a suscitar dentro de si. E é o que ele faz nesta situação. Por mais que ele comesse daquele fruto, ele não conseguiria sobreviver, porque a alfarroba não tem valor nutritivo para os seres humanos. Comeria e não estaria saciado. Então ele elabora um plano, depois de passar por todo esse drama. Vou voltar para a casa do meu pai. Pensando que ele, passando todas aquelas necessidades, privações extremas, renúncia da sua própria identidade com relação à sua religião, por exemplo, então estabelece esse plano de voltar. Mas o que é que ele pensa? Ele está em um país distante e começa a nascer nele esse sentimento do arrependimento por causa do erro que ele cometeu. Mas qual é o erro que ele cometeu? Ele cria essa expressão na sua cabeça: quando chegar diante do seu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus assalariados. Então esse é o plano que ele elabora para quando voltar para o seu pai. Pecar contra o céu e diante de ti tem um significado. É que os filhos, naquela tradição, eles têm uma responsabilidade para com os pais, que é cuidar deles na velhice. Esse é um dever primordial dos filhos, parte da observância da lei de honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, há esse dever moral do filho de cuidar do seu pai na velhice. Por isso ele diz: pequei contra o céu. Ele está reconhecendo o erro de cuidar do pai dele, porque está descrito na lei, na sua lei religiosa. E diante de ti, porque ele desperdiçou, ele se desfez de tudo aquilo que seriam os recursos para que ele cumprisse o seu dever moral. Então ele acredita na sua mente que o erro dele foi ter gastado todo o dinheiro que deveria ser usado para cuidar do pai na velhice. Esse é o seu arrependimento. Gastei o dinheiro que era para cuidar do meu pai. Quando ele pensa em voltar, ele quer ser um assalariado do seu pai. Então lá existem 3 tipos de escravos. Existe o servo, que é a primeira classe, que são aqueles que vivem dentro da casa, servem dentro da casa, são parte da propriedade e até quase parte da família. Em um nível segundo, há os escravos de nível inferior. Eles são subordinados a esses outros escravos, também parte que vivem na propriedade. E em terceiro estão os servos assalariados. Os servos assalariados não têm vínculo com a propriedade. Eles são trabalhadores livres, apesar de serem considerados inferiores aos outros 2.
Então, no plano que ele traça, quando ele vai voltar, ele quer ser um assalariado. Por quê? Porque o pensamento que ele tem do pecado que cometeu é que ele desperdiçou o dinheiro. Então, ele estabelece esse plano de voltar, ser um assalariado, trabalhar e, recolhendo o dinheiro, poder devolver para o seu pai. Essa é a ideia que ele cria. O pai, depois de elaborar tudo isso, ele então volta. Então vamos analisar a atitude do pai diante do filho. Ele sabe o que o filho fez. Aliás, o filho também sabe a atitude que ele fez. Todos na aldeia que vivem ali também sabem. E ninguém aprova. Assim como os ouvintes, também na aldeia, apesar de ser uma história, na aldeia também ninguém aprovaria. Então o pai sabe que se um dia o filho retornar, ele vai ser recebido com escárnio, com zombaria, com agressões verbais, quem sabe até física. Então quando o menino vem, o mais jovem vem, o que o pai faz? Sabendo de tudo isso, ele elabora de maneira calculada várias atitudes para que o filho não sofra ao retornar. A primeira coisa que ele faz, quando ele observa o filho se aproximando e identifica, ele corre. Seria uma coisa perfeitamente normal um pai correr em direção ao seu filho com saudade, não há nada demais. Mas aqui há muita coisa em jogo, porque a figura mais importante da aldeia, um homem nobre, não corre. Aristóteles até dizia que os homens de importância nunca correm em público. Eles andam seguros, altivos, tranquilos. Mas aqui, quando ele fala isso, o pai saiu correndo, é uma outra imagem dramática na cabeça daquele povo, porque ninguém espera isso. Quem morou no interior, assim, cidade do interior, cidade pequena, vocês sabem que quando acontece alguma coisa diferente, que sai daquele padrão assim, as pessoas saem não sei de onde e fazem e rápido se forma uma multidão para saber o que é, né? Da mesma forma aqui, quando o pai corre, porque ele abre mão da sua dignidade, ele se humilha, porque um homem na posição dele não corre, ele se humilha, toma para si a humilhação que o filho vai receber ao entrar, e ele é que corre em direção ao filho, com as roupas esvoaçantes, chamando a atenção de todo mundo, que rapidamente iam cercá-lo. Essa atitude ele tomou para evitar que o seu filho sofresse a hostilidade. Ele chamou toda a atenção e a humilhação que ocorreriam ali com o filho para ele. O filho, quando ele chega, ele sabe o que é que o espera. A hostilidade que o espera, ele sabe disso. Ele sabe que quando ele voltar, ele vai ter que enfrentar o pai, o seu irmão mais velho e também toda a comunidade. Ele sabe de tudo isso e está preparado, porque ele reuniu a coragem para voltar. É o que ele espera. Mas quando ele chega, o que é que ele encontra? Aquela atitude, para ele também inesperada, de amor do seu pai. E aquilo o desconcerta, porque o que ele estava planejando era outra coisa. Ele é surpreendido por aquela demonstração de amor do seu pai. O que se espera? Que o pai, na sua posição de líder da comunidade, dê uma bela lição de moral nele. Se possível, gritando desde a entrada até dentro da casa, para que todos ouçam. Até mesmo bater nele, de lá
lá, até lá dentro, para mostrar-lhe a disciplina e que não se deve fazer isso com o pai. É o que se espera. Mas o que ele faz? Em vez de agredir verbalmente, ofendê-lo e dar a lição, ele beija. E em vez de usar as mãos para bater, ele usa para abraçar. E isso é incompreensível para o filho, para a comunidade e para quem está ouvindo. Não estão acostumados com esse tipo de demonstração de amor. Não há nenhum tipo de palavra que é expressa, nada. São apenas os atos do pai em relação ao filho. Na história, na sequência, o pai não fala mais nada. Ele apenas faz. Como a dizer que o amor não precisa ser explicado, apenas demonstrado. Neste momento é que o filho entende. A reação dele é a da aceitação. Ele está imaginando uma coisa, até se preparando para a violência que ele ia receber, mas quando chega lá, ele recebe outra. O que ele percebe é a aceitação total do seu pai. Isso é um contraponto que Lucas faz na parábola, como ele escreve, porque na posição equivalente no início da história, há o filho rejeitando completamente o seu pai. E na inversão, há o pai aceitando completamente o seu filho. Lucas é o evangelho da misericórdia. É isso que ele coloca, é isso que ele apresenta na figura do pai em relação aos filhos. Então, o menino aceita a graça. A graça, nesse sentido, é a doação de amor para nós que reconhecemos que não somos merecedores. É a graça. É o que o filho percebe. Ele entende nessa hora. Não foi o dinheiro que ele gastou, a forma como ele esbanjou no país distante. O erro dele foi a ruptura dos laços entre pai e filho. E isso era uma coisa que ele não podia reatar. Estava fora do alcance dele. Só o pai podia fazer isso. E é exatamente o que ele faz. Então ele aceita. Porque não há mais o que ele possa fazer. É por isso que o plano dele muda. Ele estabelece, antes de sair: pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus assalariados. Mas quando ele encontra o pai e encontra o amor que o espera, ele muda. Ele diz: pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. A terceira parte ele não fala. Porque ele entendeu que o pai o recebeu novamente na condição de filho e não de escravo. Então, nesse momento, o pai, oferece o amor para trazer o filho da condição de servo, aquele menino da condição de servo, para a condição de filho do seu coração. Depois, quando isso é o momento da aceitação do pai, não há mais nenhum problema entre eles. Mas ainda há duas outras questões: a comunidade, que precisa se reconciliar, e o filho mais velho. O que o pai faz? Ele manda colocar a melhor roupa, um anel e sapatos nos pés. A melhor roupa é sempre a do pai, que é a figura mais importante. Isso em preparação para o banquete que vai haver. Melhor roupa é sempre a do pai. Então,
o filho, vestindo-se como o pai, na figura da autoridade, terá a aceitação da comunidade. O anel que ele coloca nas mãos tem um símbolo. Significa que o filho merece uma confiança toda especial. E o sapato nos pés quer dizer que ele é um homem livre. Quando o servo coloca o sapato ou a sandália nos pés dele, os servos estão reconhecendo que ele é o Senhor deles. Então ele, com essas atitudes, ele restitui o filho para a sua posição dentro da casa, em meio aos servos e alguns da comunidade. E depois, ele então manda matar um bezerro cevado. Ele poderia matar um bezerro cevado, um cabrito ou então uma ovelha. A ovelha é menor, o cabrito é médio e um bezerro é maior. Por que ele não usou o pequeno e nem o médio? O bezerro é um animal grande e, por não haver como conservar a carne de forma que se dure muito tempo, em festas assim, naquele ambiente, toda a carne tem que ser consumida. Então, o que significa um bezerro cevado? Haverá muita gente na festa. Na verdade, toda a comunidade da aldeia será convidada para mais de 100 pessoas. Então, ele está organizando tudo para que todos aceitem o seu filho de volta e que ele não sofra nenhuma hostilidade, seja mostrado para todo mundo que ele está ali de novo restituído à família. Essa é a atitude do pai. E o filho mais velho? Bom, o que se espera do filho mais velho naquele momento? Ele é como um representante do pai. Numa festa assim, ele é como um mordomo. Ele vai a uma mesa, ele conversa com as pessoas, ele vai a outra, cumprimenta. Se está faltando alguma coisa aqui, ele chama o servo para vir e completar. Ele não senta para comer, porque sendo parte da família, é ele que está oferecendo aquela refeição, aquele banquete aos convidados. Isso é o que se espera do filho mais velho. Mas o que ele faz? Ele não entra na festa. Na história, ele se aproxima, pergunta para uma criança o que está acontecendo e se recusa a entrar. Quando ele tem essa atitude de se recusar a entrar, ele está negando a sua família. E isso é uma humilhação para o seu pai. Essa atitude que ele tem é semelhante ou tão grave quanto a do seu irmão. Isso representa também uma ruptura na relação entre pai e filho. Daí também alguns chamarem parábola dos 2 filhos perdidos, porque a atitude que ele tem é a mesma do filho no início da história. Ele argumenta que o pai, ele sempre esteve ali, servindo ao pai, mas nunca teve nada em troca. Ele se coloca na posição de servo também. Aquele que trabalha, que serve e espera alguma coisa em troca, como o salário. Ele também não se vê como filho. Ele quer receber por aquilo que ele fez. O pai diz, naturalmente, tudo que é meu é teu. É como se o filho dissesse assim, é verdade, mas ainda assim eu não posso usufruir do que é meu. O Senhor nunca me deu nada. É como se ele estivesse pedindo a parte dele, igual fez o primeiro. E o pai responderia, você também me quer morto? Então a atitude dos 2 filhos acontece de maneira semelhante. Só que o segundo filho, ele comete um erro, talvez um pouco mais grave. Ele não reconhece que está errado.
na entrada da casa, ele discute com o seu pai e ataca o seu irmão, porque não aceita aquilo. Ele usa uma expressão dizendo que o filho, ele diz assim, desdenhando, o teu filho desperdiçou o teu sustento com meretrizes. Essa palavra não está na história que foi contada por Jesus. O filho é que está aumentando a história, porque está ressentido, e há até uma tentativa bastante plausível de que o filho, o irmão mais velho, esteja querendo incriminar o seu irmão mais novo. Porque há uma determinação expressa na lei mosaica, está no Deuteronômio, que diz que o filho rebelde e costumaz, ou seja, o filho que não ama o seu pai, os anciãos devem reunir-se e apedrejá-lo até a morte. É como se o irmão mais velho estivesse criando essa mácula no seu filho mais novo para tirar ele dali, porque não aceita. Então, o pai, ele diz para o filho, ele diz para o filho que tudo que é dele, tudo que é meu, é teu. Ele, o pai, como uma autoridade, poderia dizer, entra e cumpre o teu dever. E se ele fizesse isso, o filho obedeceria. Mas ele não faz. Por que ele não faz isso? Porque o pai, ele já mostrou isso com o primeiro filho e ele vai demonstrar agora. Ele não quer um servo dentro da sua casa, ele quer um filho. Os que o obedecem já estão lá, são os servos, os trabalhadores da casa. Mas ele trata de maneira distinta, porque ele vê aquela criatura ali como o seu filho. É o filho que ele quer. Então, tudo que é meu é teu. O que ele está querendo dizer para o filho é que ele entenda e aceite que aquilo ali também é uma manifestação do seu amor para ele. Acontece que, quando Jesus conta a história, a cena é essa aqui. Ao fundo, há a casa, a propriedade grande, iluminada, muita gente se movimentando, música, dança, as pessoas conversando, comendo. Há um espaço da casa até a cerca aqui fora, que limita a propriedade, e os dois, pai e filho, estão em pé na porta, conversando. Esse diálogo que está acontecendo. Os dois filhos são rebeldes. Um dentro da lei, que está dentro da casa, e o outro fora da lei, porque pediu a sua propriedade para o pai. Os dois filhos partiram o coração do pai com a sua atitude, com as suas atitudes. Os dois acabaram em um país distante. O primeiro viajou fisicamente. O outro, apesar de estar dentro da casa, estava distante espiritualmente do seu pai. Mas tanto para um quanto para outro, o amor do pai foi o mesmo. E isso é a mensagem que o pai na história dá. É preciso que ele derrame o amor para trazê-los da condição de servo para a condição de filho. O filho no sentido de alguém que está em comunhão com o seu pai. Então, só é possível estar em comunhão com o pai através do amor que eles conheceram ali na atitude do Senhor. O primeiro está perdido, necessitado.
e ele reconhece. Ele sabe onde procurar ajuda. Ele volta arrependido. O segundo também faz o mesmo discurso. Ele está perdido, mas ele não reconhece. O discurso que ele faz para o pai é uma queixa, é uma reclamação. É esta a cena que está acontecendo no finalzinho da parábola. O filho reclamando para o pai. E o pai está fazendo um pedido. É um pedido de reconciliação do filho para com ele, do filho para com o irmão, para com os outros. Então tem o mais velho reclamando e o pai fazendo um pedido de reconciliação. E aí a parábola termina. Ela não tem um fim. Termina aqui. A parábola está incompleta. Mas não foi porque o copista não se perdeu no tempo, não, tá? O copista esqueceu, não foi isso. A parábola termina, Jesus terminou a parábola exatamente aqui. Agora, por que ele fez isso? Quem está ouvindo a parábola é levado, é a beleza pedagógica de Jesus, é levado a se identificar com o filho mais velho, que está ressentido, que não quer aceitar que o outro seja perdoado, que não admite ver alguém que errou se reerguer. Ele não aceita isso. Quando ele termina a parábola aí, ele está nos forçando a nos identificar com aquele menino. Então, cada um termina a história do seu jeito. O que é que eu faria na posição do filho? Ninguém sabe se ele entra, se ele reconhece, é abraçado por seu pai adentro da casa, se ele sai dali. Ninguém sabe o que acontece. Então, quando Jesus conta essa história ali para os fariseus, para os escribas, ele está levando essas duas personagens a se identificarem com aquele filho. Porque eles, os escribas e os fariseus, naquele contexto, estão ressentidos, porque Jesus aceitou conviver com quem errou, com quem pecou, que seriam na história o primeiro filho. Então há, no final dessa parábola, esse apelo à reconciliação. Quem ouve, naquele momento, está criticando Jesus e ouve isso, sabe que, de uma maneira sutil e muito inteligente, Jesus colocou aquele pensamento na figura do filho mais velho. Porque o que é que nos leva a pensar que deveria ser feito pelo filho mais velho? Perdoar. Entrar na casa, aceitar. É isso que ele está nos sugerindo que pensemos. Existe alguém próximo de nós que a gente tem dificuldade de reconciliar porque é ressentido com alguém, com essa pessoa, que se deu bem, que está feliz, que foi perdoado, que errou, mas agora está tentando se reerguer. Mas a gente parece, às vezes, quer que, não, fica aí mesmo, no teu lugar. É essa identificação que Jesus coloca no fim da parábola, por isso que ele não termina, ela fica incompleta. Cada um que ouve deve concluí-la. O que ele faz, finalizando, é um pedido de reconciliação, mais uma vez. Porque só é possível estar com o Pai na história. Só é possível estar com Deus no sentido de estar em comunhão ou sentir como Deus, ter os valores que Ele representa para nós, o do amor, a da benevolência, a da caridade, da paciência. Só é possível tudo isso
quando existe em nós a fraternidade, quando nós vemos aos outros como irmãos. Esse é o pedido que ele faz na história para que a gente reflita e caminhe na direção. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Apesar de a gente já ter passado um pouco do horário, né? Ele recebe o filho com amor e com carinho, mas também não diz para ele que ele não tinha que falar. A história ele não caminhou por essa parte assim, né? Que ele enfoca o que é necessário fazer, que é demonstrar o amor. O que ele coloca é que o Pai, Deus, assim que Ele nos trata. Assim que Ele nos trata. Quando erramos, Ele nos recebe apesar do erro. A gente não traça tantos planos, nos inferiorizando, não sei o que, tudo, tal. Deus só nos abraça e beija. Só que aí precisou um movimento do filho em direção ao pai, né? Reconheceu e foi. E ele recebeu. Ok, Malu? Adriana, falar hoje? Ou então, fazer a prece? Então, vamos na sequência para o passe. E nesse momento vamos nos concentrar para nos preparar para esse momento, fechando os nossos olhos. Silenciando, acalmando os pensamentos e o coração para elevando o nosso pensamento à figura de Jesus, possamos nos conectar com o seu pensamento, nesta sua imagem de luz que se irradia até nós, nos tranquilizando do espírito ao corpo. E agradecer por este momento, pela hora que nós nos reunimos em torno do seu Evangelho, para buscarmos o que nos falta, porque nós reconhecemos que aí somos muito necessitados de entendimento, de força de vontade, de energia, para alcançarmos a nossa transformação e em cada passo, pouco a pouco, mudar da dor para a alegria, do sofrimento para a paz. Abençoa-nos, Senhor, em nosso pequeno esforço de estarmos aqui neste lar espiritual que nos acolheu, onde nós buscamos diariamente o nosso esforço, vencendo as dificuldades, os compromissos e todas as outras barreiras que temos para estarmos aqui. Ajuda-nos a sair daqui um pouco melhores. É o nosso desejo para a vida. Abençoe os nossos amigos e os nossos familiares, que estão distantes, mas não esquecidos.
que nós não vemos nem falamos muitas vezes, mas que permanecem ligados a nós, porque os laços do sentimento não se desfazem. Abençoa a todos ao redor desta casa, quem está nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, no orfanato, no lar dos idosos. Todos que sentiram de alguma forma o abandono e a solidão, para que eles lembrem que o Senhor está sempre com todos nós e assim possam ter um momento de pouso, de alívio, para enfrentar as tempestades que passam, para depois navegar no mar da tranquilidade, da esperança. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Abençoa-nos sempre para continuarmos o trabalho, dedicados e alegres, como Tu nos ensinou. Que assim seja.